Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do Deezer, iTunes, Apple Podcasts ou da onde você quiser. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, e a gente vai chegando para mais um episódio pré-jogo. Nesse domingo teremos a semana 2, o Steelers 1-0 faz a sua estreia em casa contra o Las Vegas Raiders, também 1-0. Eles bateram daquela forma magnífica, incrível e insana o Ravens na semana 1, né? O Monday Night Football da semana 1 entre Vegas e Baltimore. E esse é um jogo, outro dos grandes jogos que os Steelers têm nessa temporada. É outro dos jogos que pode complicar. No entanto, o Raiders ainda não se colocou numa posição de ser um dos melhores times da conferência. Então, essa é uma partida que as equipes que querem ter grandes resultados ao final da temporada têm que ganhar, sabe? Não é o jogo mais fácil também do nosso calendário, mas também não é o mais difícil, e com o calendário maluco que a gente tem, todo jogo difícil, todo jogo médio para baixo tem que sair com uma vitória, tem que acumular vitórias, porque senão vai ficar mais complicado. A chave dos Steelers na primeira semana, a gente viu contra o Bills, foi uma pressão constante e sem precisar mandar muita blitz. Pois bem, o Raiders teve a mesma estratégia contra Baltimore. Max Crosby teve grande presença, o Yannick Ngakoue teve grande presença, e o Carl Nassib também, jogadores por dentro, o Gerald McCoy apareceu. Então, esse front seven do Raiders preocupa, tá? Contra os Steelers, o Yannick Ngakoue vai pro jogo. Então, contra a linha ofensiva de Pittsburgh, que tá meio vacilante ainda tá se estabelecendo, é um confronto a se observar. Mas principalmente a nossa linha defensiva, nosso front seven, tem que aproveitar as oportunidades que muito provavelmente a OL de Vegas vai dar. Tá? O mesmo matchup que é ruim pra gente, é ruim pra eles, é a nossa linha defensiva contra a OL deles, e com todo o desempenho do Melvin Ingram, do TJ Watt, do Alex Highsmith, Cam Hayward, todos esses caras indo pra cima, tem que funcionar, a pressão tem que ser constante, e o Derek Carr é ainda menos móvel do que o Josh Allen. Ele tem menos alvos disponíveis do que o Josh Allen. Os melhores alvos estão um passo abaixo, eu diria, do que os do Buffalo Bills, né? Você pode dizer que o Stephon Diggs é melhor do que o melhor alvo do Raiders, que é o Darren Waller. Você pode dizer que o Hunter Renfrow joga no mesmo nível, pelo menos, ou um pouco melhor do que o Cole Beasley. O Gabriel Davis e o Emmanuel Sanders, aí você já começa a igualar meio, mas tem o Henry Ruggs do lado do Raiders. Então o Steelers precisa gerar pressão constante, não deixar muito as rotas se desenvolverem. Se você não deixa muito rotas longas se desenvolverem, você começa a tirar a bola das mãos do Henry Ruggs, que é o alvo de velocidade. Você precisa fazer uma marcação forte, e é mais fácil você marcar por pouco tempo jogadores como Darren Waller e o Hunter Renfrow. Então, muita atenção em rotas curtas e muita pressão para evitar as rotas longas. Bom, esse jogo é o domingo, no nosso primeiro horário, de 2 da tarde. O jogo é em Pittsburgh, como eu disse, lá no Heinz Field. Não tem transmissão da TV. Tá? Nessa semana ficaremos só com o Game Pass. E para fazer a prévia desse programa, eu recebi o Edu Donato, do podcast Raiders Brasil, e tem palpite do Germano depois, que assim que a gente passar pelos recados, só lembrar vocês de seguirem @BlackYellowBR nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, no Telegram e na Twitch. É assim que a partida terminar, a gente entra ao vivo, twitch.tv/BlackYellowBR, já são as nossas primeiras impressões do jogo, já é a gravação do episódio de pós-jogo, e tem sido muito bom receber vocês, tem sido uma interação muito gostosa nesse pós-partida. Então fica aí com o meu papo com o Donato do Raiders BR Podcast e com os palpites de matchup do Germano para essa partida. Grande abraço.
Beleza, pra gente fazer esse nosso bloco aqui de conhecimento do próximo adversário, trouxe o Donato, lá do podcast Raiders Brasil. Fala, Donato, é um prazer te receber aqui, cara. Opa, fala Danilo, prazer todo meu, cara. Obrigado aí pelo espaço aí, tá dando essa oportunidade aí pra gente falar um pouquinho do Raiders e sobre essa partida aí, né? Próximo domingo aí contra os Steelers, então vamos dar uma destrinchada aí nesses matchups. É isso, o Raiders que muito agradecemos bastante, venceu o Ravens na semana 1, um Monday Night Football muito bonito, pelo menos pra quem viu o final, né? Loucura Vamos total, comentar né? um pouco alguns pontos. Pô, cara, sendo o time dos outros, é uma maravilha de assistir. Bom, exatamente. é lógico que o grande destaque dos Steelers foi a linha defensiva, o sistema de pass rush, toda a pressão que exerceram em cima do Bills, e aí é o primeiro matchup que eu queria comentar contigo aqui, uma OL de Vegas que vem meio desfalcada, né? Você mencionou enquanto a gente conversava antes aqui, o Denzel Good tá fora da temporada. Qual é a tua expectativa nesse confronto aí? Esse é um confronto que pra gente pode ser totalmente desfavorável, né? A gente perdeu o Denzel Good, que é o nosso guard principal. O Incognito já vem desde o ano passado, não consegue se manter saudável, então muito provavelmente também ele não vai estar pronto para esse jogo, né? A gente conta na posição de center com o novato Andre James e também na posição de right tackle, o Alex Leatherwood. São dois jogadores ainda que precisam evoluir, né? São dois rookies. O que preocupa bastante é essa questão dos dois calouros cometer muitas faltas, né? No jogo contra os Ravens mesmo, a gente sofreu bastante com as faltas, a falta de comunicação ali ainda, né, entre os jogadores da OL. Talvez o jogador mais experiente dessa linha é o Colton Miller, né, que é o nosso left tackle, ele que dá mais segurança ali pra gente. Então, nesse matchup aí, provavelmente, principalmente o lado que jogar eu não sei se o TJ Watt joga mais pelo lado direito, né, ou o lado esquerdo. É o lado direito da linha ofensiva. Lado direito, né. Então, provavelmente ali a gente vai ter que dobrar a marcação, porque colocar um tight end, ou então o nosso fullback, Lekin Gold ali pra segurar, porque realmente essa linha defensiva é bem forte, né, dos Steelers. Quando você precisa fazer uma dupla em qualquer jogador ali dos Steelers, automaticamente é uma vantagem pra DL, porque os outros jogadores também não são de se jogar fora, não são de desperdiçar oportunidade. Exato. Já um ponto que foi muito destaque pro Raiders nesse Monday Night Football foi o entrosamento do Derek Carr com o Darren Waller, tight end. Foram 19 passes na direção do mesmo jogador. Isso é um número assustador até. Eu sei que o jogo foi pra prorrogação, mas é um número bem, bem alto. Eu queria saber como é que vem essa dupla, esse setor de jogo aéreo do Raiders, e se tem mais algum nome que chama atenção, que a torcida deveria ficar de olho. Na verdade, o Waller é a segurança do Carr, né? Não à toa, 50% dos passes, mais de 50% dos passes no jogo aí contra os Ravens, foi pro Darren Waller, né? Então, o Waller sempre é o jogador ali de segurança, ele é um jogador extremamente físico, muito rápido, tem um bom catch, então a maioria das bolas sempre vai ser no Waller. Mas tem alguns jogadores sim, cara, tem alguns jogadores que geralmente conseguem se destacar bem, é o caso do Hunter Renfrow, que é o nosso slot receiver, é um jogador bem seguro ali, tem velocidade. O Wayne Ruggs, que é um jogador muito veloz, né, muito bom nas rotas post também. O Brian Edwards, que é um jogador ali para bolas mais contestadas, inclusive ele fez uma recepção que pareceu que foi touchdown lá no fim do jogo, todo mundo se empolgou, vibrou pra caramba e voltou pra linha de uma jarda ali, acabou rolando toda aquela doideira que aconteceu no fim do jogo contra os Ravens, mas o Waller de fato é o jogador principal, né, então com certeza o Steelers vai vir com uma marcação pesada pra cima do Waller, e se a defesa do Steelers conseguir anular o Waller, você já consegue ter uma boa vantagem aí contra o ataque dos Raiders, que é o ponto forte dos Raiders, realmente é lançar a bola pro tight end, né, que é o Darren Waller. O Steelers vai ter que ter uma preocupação redobrada aí sempre com um grande jogador do time adversário. Aquele jogo contra o Saints do ano passado, o Saints tentou, acho que se eu não me engano, foram 7 ou 8 jogadores diferentes pra marcar o Waller. Aquele jogo o Waller destruiu, né? E nenhum conseguia, cara. Era lançar a bola no Waller, ele conseguia fazer a recepção, ninguém conseguia marcar ele. Então é um jogador extremamente competente ali pra receber os passes, né? E o cara já tem uma química boa com ele, já é o terceiro ano aí juntos, então já tem uma boa química, né? Pois é, cara. Pois é, muita preocupação. Eu gosto muito da história do Waller, porque ele não foi um desses jogadores que chegou na liga cheio de pompa, e eu juro que não é um demérito que eu vou dizer aqui. Por exemplo, o Kyle Pitts chegou já cotado como um super tight end que vai resolver tudo. O Waller de repente apareceu e tomou a liga, e eu acho esse tipo de história muito boa. Ajuda demais também pra visão do time que faz esse desenvolvimento. Exato, ele tem uma história de superação bem legal. Inclusive ele jogava no
rival de vocês, né, nos Ravens. Ele teve um problema sério com drogas, não conseguia se manter saudável também, e o Ravens cortou ele, e os Raiders praticamente deu uma segunda chance pra ele, e ele abraçou aí com unhas e dentes e agarrou essa oportunidade e se tornou simplesmente um dos melhores tight ends aí da NFL no atual momento, né? Pois é. Existem outros tight ends que são mais bem cotados, mas o Darren Waller é um dos mais competentes nessa posição. E aí a gente completa esse papo aqui sobre ataque com o jogo corrido do Raiders, porque a grande estrela é o Josh Jacobs, mas para dar também uma opção de variação e tal, o Raiders até variava bastante o ataque nos últimos anos, mas aí eles trouxeram o Kenyan Drake, e depois de trazer o Drake, o Josh Jacobs, ele tá meio questionável pra esse jogo. Ele me lembra, ele jogou pouco no último jogo, ele não jogou, como é que tá, e como tá a situação pro próximo jogo, quem é que deve dominar esse setor? Certo, na verdade o Jacobs jogou até demais, né, ele tá com o tornozelo, tá com uma lesão no tornozelo dele, né, não é nada grave assim, mas nitidamente ele jogou baleado, porém ele que pediu pra jogar, né, então isso é um ponto interessante, né, ele que quis realmente estar ali, e nada ele garantiu 2 touchdowns pra gente nesse jogo contra os Ravens, né. Bom, o Drake veio pra realmente dar uma dividida nessas carregadas com o Jacobs, inclusive o Drake vem pra fazer uma função também como recebedor, tanto que no jogo contra os Ravens você vê vários momentos o Drake alinhado ali no outside para receber passes, né, então o Drake vem com essa característica, e provavelmente a gente vai ver mais o Drake em campo, eu acredito, contra os Steelers. Talvez o Jacobs seja mais poupado, mas eu acho que mesmo ele com esse problema aí no tornozelo, eu acredito que ele possa ir pro jogo sim, mas acredito que com um volume menor ali, até porque a defesa dos Steelers é uma defesa bem agressiva, tem vários jogadores ali muito físico, então uma chance de lesão mais grave é sempre bom tentar se evitar, né, e a melhor maneira é poupando esse jogador, mas vamos ver, né, talvez chegue na hora do jogo, eles decidam por não colocar ele em campo, mas a gente tem alguns running backs ali que pode cumprir bem essa função, né, não tão competente quanto o Jacobs, né, mas acredito que ele talvez vá pro jogo, sim. O Steelers até cedeu muita jarda, 72 em 11 carregadas pro Devin Singletary, que é um número bom aí na divisão, mais 44 em 9 carregadas pro Josh Allen. A gente sabe que o Derek Carr não tem esse perfil tão atlético, né, mas mais de 100 jardas corridas, cedidas, é até preocupante. Só que, por outro lado, o Josh Allen tem cometeu 2 fumbles, né, e o Devin Singletary cometeu 2, eles acabaram só perdendo 1, mas foi um número bem alto, então prova que mesmo com um jogo corrido entrando, ainda tem que ter muita preocupação com o turnover nesse setor. Isso é algo que preocupa realmente, né? Nós com uma OL bem inexperiente ainda, Derek Carr já teve alguns problemas, principalmente ano passado, com fumbles, e então é algo que a gente tem que ficar bem de olho aí, que essa defesa dos Steelers acho que é o ponto forte, né, desse time dos Steelers, então vamos ver como que a gente vai pra esse jogo, mas eu acredito que o Jacobs possa ainda jogar nesse jogo, sim. Beleza, vamos passar pro outro lado do campo, virar isso aí, a defesa do Raiders contra o ataque dos Steelers, começar pela secundária, que ultimamente, como a gente tem aqui no Steelers, tido algumas necessidades aí de acompanhar mercado de corner, mercado de safety, então a gente tá sempre observando free agents e jogadores disponíveis para negociação, e aí sempre tem nomes do Raiders lá envolvido. Por exemplo, o Carl Joseph acabou de chegar aos Steelers, tá subindo, tá no practice squad, talvez seja acionado em alguma das partidas, talvez seja inclusive nessa partida que ele vai fazer sua estreia. Então, muito nome tem chegado, muito nome tem saído, a gente vê com frequência o Raiders fazendo escolhas de primeira rodada nesse setor, o próprio Carl Joseph foi uma, o Trayvon Mullen foi uma escolha alta, o Garyon Conley foi uma escolha alta, e enfim, esses jogadores com frequência vêm pro mercado. Como é que tá a situação de secundária para esse jogo, para essa temporada? Certo. Danilo, os Raiders têm errado bastante nos últimos anos na questão da secundária. Você citou aí o Garyon Conley, citou alguns jogadores aí que já saíram, o próprio Carl Joseph, né, que tá aí no press squad dos Steelers. Também tem uma questão de treinadores também, os últimos treinadores que passou pelos Raiders não conseguiu fazer um bom trabalho, não conseguiu desenvolver esses jogadores também, principalmente os rookies. Damon Arnett até agora também não se provou, é um jogador aí de primeira rodada, também
não conseguiu se provar, mas a perspectiva já começa a melhorar para esse ano. A gente conseguiu no draft trazer um dos melhores safeties ali cotado, que era o Trevor Merrick, né? Inclusive acho que era o safety mais bem ranqueado desse draft de 2021, um jogador que tem bastante potencial, mas a gente ainda não conseguiu ver muito dele, né? Talvez o Trevor Mullen é o jogador mais seguro, é o nosso cornerback número 1, então ele é um jogador que a gente já tem uma certa confiança. Então, e o Trevor Mullen é o nosso cornerback aí mais seguro, né? E o ano passado a gente tinha o Eric Harris, que era um safety que não conseguiu se provar aí no time, acabou sendo cortado, e a gente trouxe o veterano, o Kazir Hayward, né? Que jogava lá nos Chargers, junto com o Gus Bradley, né? Um jogador aí que já inspira um pouco mais de confiança. Então, assim, secundária ainda é muito nova, né? Não dá pra gente ter uma noção se ela vai de fato desempenhar um bom trabalho, né? Mas na questão de profundidade a gente acredita que ela melhorou bastante, né? É verdade, aí, bom, nesse caso é basicamente uma missão dos Steelers melhorar para si mesmo esse confronto, porque não tem sido o setor mais prolífico do time, o jogo aéreo. E por fim, ainda, já que a gente fala de jogo aéreo, a gente precisa falar de Ben Roethlisberger e a sua linha ofensiva. O Steelers está nesse processo de renovação da OL, só que é uma semana bem chata para teste dessa OL, porque o setor de mais destaque do Raiders na defesa nesse último Monday Night Football foi o pass rush. O Max Crosby estava o tempo inteiro ali em cima do Lamar Jackson, que é um quarterback bem móvel, ao contrário de Ben Roethlisberger. O Yannick Ngakoue teve sua cota de pressão também muito boa. O Carl Nassib teve um fumble forçado chave ali para fechar o jogo. Então, talvez seja esse o confronto, o matchup que mais te empolga, Donato? Eu tô pensando longe demais. Não, com certeza. Tanto que na PFF, né, no Pro Football, as melhores notas de pass rush foi em primeiro dos Raiders e segundo dos Steelers. Então a gente vai ter duas DLs ali vai ser o jogo das DLs, né? Vai ter bastante pressão. O Max Crosby jogou muito contra os Ravens. Teve 13 pressões, que é um número bem alto, né? Tanto que o Lamar Jackson, ele sofreu pressão em quase 55% dos dropbacks dele. Então, e o Lamar Jackson é um quarterback bem móvel, né? Então, o Max Crosby teve uma partida excelente. O Yannick Ngakoue, ele sentiu uma lesão ali, se eu não me engano, no posterior da coxa. Talvez ele não jogue contra os Steelers, então já é uma vantagem para a OL aí dos Steelers. O Carl Nassib jogou bem, é um jogador ali para rotação que funciona bastante, inclusive forçou o fumble. Cara, a DL dos Raiders, o Raiders vem tendo problema desde que o Khalil Mack saiu dos Raiders. O Raiders não conseguiu montar uma linha defensiva eficiente, né? E agora, com a chegada do Ngakoue e o Max Crosby jogando bem, a gente começa a ter uma certa esperança que essa DL comece de fato performar. A gente provavelmente vai ter a volta do Ferrell. Ferrell talvez jogue aí contra os Steelers, é um jogador ali que ainda não se provou, né? Ele é um bom jogador, ele consegue gerar uma boa pressão e tudo mais, mas ele é uma escolha alta, né? Uma escolha ali de primeira rodada, foi a quarta escolha geral do draft de 2019. Quando você escolhe um jogador alto assim, você espera mais, né? Jogadores como Chase Young, Nick Bosa, o Myles Garrett dos Browns, jogadores foram escolhidos ali na top 5, né, escolhas, são jogadores que já se provaram na NFL, e o Ferrell ainda não se provou como esses jogadores, né? E o fato de ele ser uma escolha alta ainda acaba devendo, mas é um jogador que contribui bastante. Então, acredito que para esse jogo aí a gente possa ter um matchup aí até favorável, considerando que o Steelers também teve algumas trocas aí na linha ofensiva, assim como o Raiders também. Então, acredito que a gente vai ter um duelo bem interessante nas trincheiras, e provavelmente é isso que vai decidir esse jogo, Danilo. Essa batalha nas trincheiras aí que vai determinar o sucesso aí da partida, seja dos Raiders ou seja dos Steelers. Exatamente. Também acho que muito provavelmente é aí onde vai ser decidido o jogo. Das linhas defensivas, quem conseguir ser mais destrutivo do jogo do adversário deve ter a vitória, deve conseguir garantir mais uma vitória pro seu time. Bom, e aí, Donato, me resta agradecer a tua presença aqui, deixa o teu prognóstico final para esse jogo. Não precisa ir para placar, mas como é que você espera que essa partida vá terminar? E deixa o recado pra galera aí onde é que eles encontram esse trabalho de vocês no Raiders Brasil. Maravilha. Danilo, agradecer aí essa oportunidade aí de você ter chamado aí a gente. E, cara, pro jogo a gente espera um jogo bem difícil, um jogo, inclusive, mais complicado que contra os Ravens. Contra os Ravens a gente sabia que, por estar jogando
em casa, estreia, né, com público lá em Las Vegas, foi inclusive um show ali de entretenimento muito legal, o estádio cheio, a gente sabia que podia ser um jogo ali que a gente não era favorito, né, nesse jogo, e mas a gente sabia que podia performar legal e sair com a vitória. Esse jogo contra o Steelers a gente já não tem tanta esperança assim, a gente sabe que o Steelers é favorito, mas o Raiders é um time competitivo, né, cara, se mostrou aí na semana passada, é um time competitivo, vai chegar ali contra os Steelers e vai tentar jogar de igual para igual, então não vejo o Steelers também tão na frente assim dos Raiders, eu vejo a defesa dos Steelers mais pronta, uma defesa melhor, mas eu acho que os Raiders, se jogar legal defensivamente, conseguir não tomar tantos pontos ali do ataque do Steelers, e o ataque conseguir dar uma engrenada, talvez a gente consiga até surpreender aí nesse jogo, mas vai ser um bom jogo, cara, vai ser um jogo bem equilibrado, bem interessante de se assistir, e a gente tá ali na página, né, no Instagram, _RaidersBR, também a gente tem um podcast, quem quiser conferir, né, Las Vegas Raiders BR, inclusive a gente vai gravar aí o pós-jogo dos Ravens, né, acho que é interessante aí quem quiser ouvir, que tem bastante coisa pra falar, e ganhar aí de um rival de divisão de vocês devem ter ficado felizes também, né. E é isso, Danilo, cara, muito obrigado aí, agradeço aí o espaço e valeu, um abraço a todos. Valeu, Donato. Galera, por favor, vão lá conferir a programação do Raiders BR, _Raiders BR, certo? Isso mesmo, lá no Instagram e também no podcast. É isso, vão lá curtir, deixam lá o recado dizendo que você veio a partir do Black Yellow Brasil, vamos todo mundo dar essa enorme força na comunidade de NFL no Brasil, e vamos ficando por aqui com esse episódio. Valeu, Donato, grande abraço. Valeu, grande abraço. Bom, o meu matchup para esse jogo é a linha ofensiva do Raiders contra o nosso pass rush, e eu vou explicar o porquê. Assistindo o jogo do Raiders contra Baltimore, eu notei que eles tiveram muito problema com blitz, e principalmente as blitz que vinham pelo meio da linha ofensiva. E isso quando eles estavam com um dos guardas titulares jogando, que era o Denzel Good, mas a gente sabe que agora ele está fora da temporada, então vai existir uma mudança ali no meio da linha que já não estava tão forte assim, tá? Então eu creio que por essa razão, pelos Raiders terem enfrentado bastante dificuldade no jogo contra Baltimore com blitz pelo meio da linha, eu destaco esse matchup. Afinal de contas, não preciso tecer muitos comentários acerca do nosso pass rush, né? Se na última rodada contra o Bills o nosso pass rush conseguiu de forma constante exercer pressão apenas com 4 jogadores, vamos ver se nós continuamos com essa pegada, se a gente consegue exercer pressão de forma constante apenas com 4 jogadores contra os Raiders. E caso não dê, uma belíssima opção seria justamente essa blitz pelo meio, já que no último jogo os Raiders pareciam não saber lidar muito bem com esse tipo de situação. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.